O vídeo de hoje foi um vídeo que vocês me pediram bastante nos comentários, então finalmente eu consegui gravar aqui para vocês. Vai ser um vídeo só de exercícios, tá? Para que vocês possam aí aprender e praticar bastante. Já que eu sei o quanto vocês gostam de aprender com esse tipo de atividade, né? Então vai ser algo especial. Bora lá conferir. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é André Siviero, eu sou o professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, pessoal, nossa atividade vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar uma frase aqui na tela, e nessa frase vai ter um espaço em branco para vocês preencherem com o verbo que estiver faltando, tá? Nesse exercício a gente vai abordar principalmente os tempos verbais e as suas conjugações, claro, mas sem deixar de trabalhar também a questão da pronúncia, né? Que eu vivo falando que é super importante, já que eu vou falar as frases em voz alta. Então, eu aconselho aí você a separar um papel e uma caneta, mas caso você não tenha nenhum disponível no momento, não tem problema, tá? Você pode falar também esses verbos em voz alta. E aí, logo em seguida, eu vou dar a resposta para que vocês possam saber se acertaram o exercício, vale? Eu separei 8 frases que eu achei um número legal para vocês conseguirem praticar bastante sem que esse vídeo se torne cansativo, tá? Então, antes de começarmos, eu queria pedir para que você já deixasse o seu like, isso é super importante para nós, né? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá certo? Já que toda semana a gente está trazendo novos vídeos para vocês. E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @você falando espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá, vale? E aí, estão preparados? Bora lá começar então. A primeira frase já está aparecendo aqui para vocês, né? E aí, qual que você acha que é o verbo que está faltando nessa frase? Se você quiser dar pause no vídeo para pensar um pouco, fica à vontade, tá? Inclusive, a minha sugestão é exatamente essa, tá, pessoal? Assim que aparecer a frase para você, pausa o vídeo, pensa com calma, tá? E aí, quando você chegar a uma resposta, você dá o play novamente, para saber se você acertou, ok? Então, aqui nesse primeiro exemplo, nessa primeira frase, o correto é usar o verbo ir, né? Obviamente, conjugado da maneira correta. Então, como nós estamos falando sobre ele, o verbo que está faltando é o verbo va. Él siempre va en bicicleta al cole. Segunda frase, vamos lá. Bom, aqui o correto é usar o verbo estar, né? Tu no deberías trabajar hoy. Se ve en tu cara que estás muy cansado. Terceira frase, bora lá. Aqui o correto é usar o verbo haber, né? ¿Hay algún restaurante nesta calle? Ou seja, existe, né? Algum restaurante nessa rua? Quarta frase, vamos lá. Bom, essa aqui é uma frase que pode ter mais de um verbo que se encaixa nela, tá, pessoal? Inclusive, isso pode acontecer não somente com essa, mas com outras frases também do nosso exercício, ok? Ou seja, ter vários verbos possíveis na mesma frase. Então, se de repente você colocou algum outro tipo de verbo na frase e quer saber se tá certo, deixa aqui para mim nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Mas então, nesse exemplo, você pode usar tanto o verbo levantar, então a frase ficaria: Mi madre se levanta temprano todos os dias. Mas você pode usar também o verbo despertar, tá? Que nesse caso a frase ficaria: Mi madre se despierta temprano todos os dias. As duas formas estão corretas, tá bom? Seguimos então com os nossos exercícios. A quinta frase já está aparecendo aqui para vocês, né? E aí, qual o verbo você acha que está faltando? Aqui nesse caso é o verbo ser, né? Tu eres um gran cozinheiro. Prestem bastante atenção nessa frase, tá, pessoal? Porque esse é um erro muito comum entre os alunos, tá? Muita gente confunde e acaba dizendo
tu es, né? Mas esse é um erro muito, muito grave, ok? O correto é tu eres. Inclusive, tem vídeo aqui no canal em que eu explico essa diferença entre es e eres. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem depois, vale? Sexta frase, vamos lá. Bom, aqui o correto é usar o verbo tener, né? Débora tiene mucho dinero. Também tem vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença do verbo haver e do verbo tener, né? Que confunde aí muita gente. Dá uma conferida depois que ele é bem bacana. Seguimos com a nossa sétima frase, já está aparecendo aqui para vocês, né? E aí, qual o verbo que está faltando? Bom, aqui mais uma vez nós temos uma frase em que podemos usar mais de um verbo, tá? Nesse caso você pode usar tanto o verbo tomar, então nesse caso a frase ficaria tenho ganas de tomar um café. Veja bem na pronúncia, não é café, café, esse som mais fechado. Ou você pode usar também o verbo beber, ok? Esses verbos são praticamente sinônimos, tá? Ainda que o verbo tomar, ele tem outros significados, ele significa pegar também na língua espanhola, enfim. Mas se você optasse por usar o verbo beber, a frase ficaria, então, tenho ganas de beber um café, vale? Bom, chegamos na nossa oitava e última frase. E para fazer um desafio para vocês, nessa aqui eu vou complicar um pouquinho, tá? Vocês acharam que era fácil, né? Bom, nesse exemplo nós temos dois verbos faltando, tá? Em um tempo verbal que a gente não viu ainda. Então essa é bem complicadinha. Presta bastante atenção. Vamos lá. Bom, no primeiro espaço em branco, nós temos que usar o verbo ir, ok? Só que, aí vem o detalhe que essa frase, ela tá no passado, né? Ainda que seja um passado recente, é um passado, certo? Nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu. Foi hoje pela manhã, já passou. Então, aqui você tem duas formas de conjugar esse verbo. Como esse é um passado recente, normalmente, tá, de maneira geral, se usa o pretérito composto nesses casos, tá? Então, essa primeira parte ficaria he ido. Vou repetir, he ido. Mas o que acontece? Principalmente na América do Sul, mesmo que seja um passado recente, alguns nativos, inclusive muitos deles, usam o pretérito simples ao invés do pretérito composto, tá? Então, se você conjugasse no pretérito simples, ficaria fui. Fui, igual ao português. Ah, André, mas eu tenho que usar então o pretérito simples ou o pretérito composto? Provavelmente é uma dúvida que tá na sua cabeça agora, né? E depende, tá? Por quê? De maneira geral, o pretérito composto ele é utilizado em ações que podem ter alguma relação com o presente, como nesse caso, né? Ou seja, quando não é um passado muito distante. Isso de maneira geral. Já o pretérito simples, a gente usa mais para ações que ficaram lá no passado, né? Que não tem ações que não têm nenhuma relação com o presente, tá bom? Mas repito, isso varia muito de país para país, tá? Mas então, só finalizando a nossa frase, o segundo verbo você pode dizer tanto he comprado, caso você tenha aí escolhido utilizar o pretérito composto, né? He comprado. Ou então, compré, caso você tenha optado por utilizar o pretérito simples, vale? O importante é o quê? É você seguir uma linha de raciocínio só, né? Então, se você optou por falar no pretérito composto, por exemplo, conjuga todos os verbos daquela frase ou do que você está se referindo, né? Dessa maneira, nesse tempo verbal,
ok? Mas e aí, pessoal, como é que vocês se saíram com os exercícios? Foram fáceis, difíceis? Enfim, deixa aqui pra mim nos comentários e me contem também se vocês gostaram desse formato de vídeo que vocês pediram tanto, com atividades e etc. ¿Vale? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.